Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Oi, Folino, você me escuta agora agora? voltou. Agora sim, agora sim. Primeiro travou, depois eu não escutava mais. É, agora ficou bom de novo. Voltando, você estava falando da holding e aí parou. Aí não vi mais Eu nada. estava da holding, né? Que a gente tem escutado também, por conta da doação, da antecipação do imposto e querer correr para evitar o aumento do imposto, as pessoas têm tentado organizar o patrimônio em holding para já fazer a doação. Como é que é essa organização da holding? Todo, em geral, a gente coloca lá imóveis ou ativos que não são financeiros, mas ativos de uso próprio ou de imóveis de aluguel ou que vão ser vendidos ficam na mesma empresa, são holdings diferentes? Como é que fica essa organização? Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque também é uma coisa que a gente escuta muito aqui, de que eu montei uma holding patrimonial, então já resolvi todos os meus problemas. E não é bem assim. Como eu falei aqui, cada família tem seu quebra-cabeça, né? A holding, sem dúvida nenhuma, é uma peça importante nesse quebra-cabeça. Mas ela não funciona para tudo. Como você bem comentou aqui, ela não funciona para dinheiro, né? Porque dinheiro é muito ruim do ponto de vista tributário. Você tem investimentos numa PJ, numa pessoa jurídica. Principalmente, normalmente, as holdings são empresas tributadas no presumido e você paga 34% de imposto sobre o rendimento dos investimentos financeiros que essa holding ou que essa empresa vai gerar ao longo do tempo. Então, não faz sentido. Na pessoa física você paga 15. Não tem por que você ir para uma estrutura pagar 34. Mas a holding funciona muito bem quando você está falando do não dinheiro, né? Dos imóveis, participações em empresas. Então, ela acaba, na realidade, se a gente olhar ao contrário, eu digo que o fundo exclusivo fechado, ele funciona como uma holding financeira, tá? Porque ele é um grande organizador do patrimônio financeiro. Porque a holding é o grande organizador do patrimônio não financeiro, né? Ela também tem toda essa estrutura de guarda-chuva, você pode colocar os imóveis todos ali para dentro. Fica muito mais fácil a hora que você pensa em sucessão, porque você não tem que se preocupar qual é o valor de cada imóvel que você vai deixar para cada filho. Então, na realidade, o teu patrimônio se resume a cotas de uma empresa e aí todo mundo vai ser sócio daquela empresa. Então, eu acho que isso facilita bem. Não acho necessário você montar duas holdings se você tiver imóveis para aluguel e imóveis para venda. Você tem que contabilizar, e aliás você tem que fazer isso mesmo, contabilizar de maneiras diferentes, né? Na realidade, qualquer imóvel que é destinado para aluguel, e aí, é importante dizer isso, que ao contrário da renda financeira, a renda imobiliária tem uma tributação menor na empresa do que na pessoa física. Na pessoa física a gente paga 27,5%, né, imposto de renda, enquanto que na PJ a gente paga 14,6%, mais ou menos, 14,5%. Então é muito mais barato. Mas os imóveis que são disponíveis, que estão alugados, eles têm que ser contabilizados no seu ativo imobilizado, lá embaixo, tá? no seu ativo permanente, investimentos. Agora, aqueles ativos que são destinados para venda, você pode contabilizar no seu ativo circulante lá em cima, no estoque, né? E aí a tributação na hora de vender esses dois tipos de imóveis é diferente. Os imóveis que estão disponíveis para venda, que não estão alugados, quando você vende, você paga 6,9% de imposto sobre o valor da venda, né? Nesse caso, você não desconta o custo de aquisição. Então, vende por 10 milhões, vou pagar 6,9 sobre 10 milhões. Não importa se eu paguei 7 milhões. Tá? Então, essa é a regra. Agora, os imóveis que estão lá embaixo no ativo permanente, no investimento, você paga 34% de imposto sobre o lucro imobiliário, né? Ou seja, o valor de venda menos o custo de aquisição. E eu não posso contabilizar o imóvel que está alugado no estoque. Tá? Isso a legislação não permite, por isso tem que ter duas contabilizações diferentes. Mas eu não preciso ter duas empresas, posso ter uma empresa só com essas contabilizando da maneira correta cada imóvel. Entendeu? E aí, isso facilita um pouco para, por exemplo, uma família que tem muitos imóveis e aí já quer fazer esse planejamento sucessório. Então, é mais fácil você doar cotas da holding do que você, por exemplo, doar um imóvel para um, outro imóvel para outro. Cada um tem um valor. Isso, Perfeito, sem dúvida nenhuma. Imagina você doa um imóvel para um filho, um imóvel para o outro, daqui 6 meses aquele que valia mais agora vale menos, aí você complementou com dinheiro, agora tem que dar para o outro, é uma confusão. Então, na hora que você faz a holding, você tem cotas de uma empresa. E aí você doa cotas de uma empresa, como você doa as cotas do fundo exclusivo que eu falei lá, é a mesma coisa. Vai pagar o ITCMD do mesmo jeito, né? Pode clausular com usufruto, com cláusula de reversão, com comunicabilidade, piorabilidade, todas aquelas cláusulas que a gente conhece
dá para fazer tanto nas cotas da holding quanto nas cotas do fundo exclusivo fechado, né? Então é a mesma coisa, você consegue fazer a doação do mesmo jeito. Mas, de novo, a doação incide o ITCMD, tá? Não é aqui você não está fazendo uma estrutura para pagar menos imposto de herança ou de doação, você está fazendo uma estrutura para planejar a sua sucessão, tá? É organizar a sua sucessão nesse caso. Bacana. Um outro instrumento que a gente tem visto, principalmente com a Selic mais baixa, né? Quando a gente tinha uma Selic de 14%, 15%, investir em moeda estrangeira não parecia fazer muito sentido, porque você tinha que ter um retorno muito alto ou uma desvalorização muito grande para compensar. Hoje, se investir em dólar ou qualquer outra moeda forte, o real, as coisas já estão mais parecidas. Então, as pessoas estão procurando investir mais no exterior. Fala um pouco da diferença entre você, por exemplo, investir via pessoa física, você vai lá, abre uma conta, uma corretora, ou você abrir uma empresa, né, uma PIC, investir via uma pessoa jurídica. Perfeito. Bom, a conta de pessoa física, o investimento através da pessoa física, ou seja, você abre uma conta lá fora na XP Investments, por exemplo, em Miami, em seu nome, pessoa física. Fecha aqui câmbio, via Banco Central, de disponibilidade, paga o IOF correspondente a isso, que apesar de ser 1,10, eu acho que na XP a gente consegue ainda pagar o 0,38, porque tem toda uma estrutura societária diferente, também tem uma questão aqui que tem até esse benefício, mas que seja, paga o IOF, mandou dinheiro para fora, e aí eu vou sentar junto com vocês da Alta Vista, mais o pessoal lá da XP Investments, para montar minha carteira de investimentos. Sei lá, mandei $1 milhão para fora, vou lá montar, compro fundos, compro ações, compro bonds, né? Monto lá a carteira em função do meu perfil e tá tudo funcionando direitinho. Quanto custa isso? Nada. Tirando o IOF, não custa nada. Você não tem custo para abrir conta, você não tem tarifa, você não tem, não sei se tem, acho que não tem nem custódia hoje lá. Então, assim, você vai pagar, em tese, diferença de compra e venda lá dos ativos, dos spreads e dos papéis que você vai comprar. Então, isso é uma coisa. A questão aí é a questão tributária, que pode ser um pouco chata. Por quê? Porque o Brasil, na realidade, você não paga imposto lá fora, porque quando você faz investimentos, quando você é estrangeiro para os Estados Unidos, você faz investimento lá no mercado americano, no mercado financeiro, você é isento de imposto nos Estados Unidos. A única exceção é quando você tem ações de uma empresa americana, que aí sim você tem 30% de imposto retido quando essa empresa distribuir dividendos. Mas o dinheiro cai na sua conta já líquido desse imposto, ou seja, você nem vê e você não precisa se preocupar com o pagamento do imposto. Tá? Mas no Brasil, qual é a regra? A regra é a seguinte: toda vez que eu receber qualquer tipo de rendimento na minha conta lá fora, na minha conta de investimento no exterior, eu sou obrigado a pagar imposto no Brasil até o último dia útil do mês seguinte ao mês que eu recebo aquele rendimento. Ou seja, o gatilho para o pagamento do imposto não é o retorno do dinheiro para o Brasil. Caiu lá um cupom de um bonde na minha conta, caiu lá um dividendo de uma ação, eu fiz um resgate de um fundo, apurei ganho de capital, eu fiz uma venda de uma ação, apurei ganho de capital, tudo isso é rendimento tributável aqui no Brasil. Então tem que ficar olhando. Não, vale reforçar esse ponto, porque essa é uma dúvida muito comum, né? As pessoas têm essa ideia de que só quando eu trouxer o recurso para o Brasil eu vou ser tributado. Não. E, por exemplo, comprei um título um título de renda fixa mais longo que paga juros periódicos, paga cupons periódicos, pingou o dinheiro lá, eu investidor, tenho que ir para a Receita via DARF, falar, olha, Receita, recebi até o último dia útil do mês subsequente e pagar o imposto, né? É isso aí. Ou seja, eu tenho que olhar o meu extrato todo mês, fazer lá um balanço, né, uma contabilidade, para saber o que entrou de rendimento no mês seguinte lá e pagar o DARF, tá bom? E quanto que eu pago de imposto? A Receita Federal Brasileira entende que qualquer rendimento que a gente receba nesta conta no exterior tem que ser tributado no Brasil como ganho de capital, tá? Então, esse rendimento é tributado no Brasil como ganho de capital, com aquelas alíquotas que variam de 15 a 22,5, dependendo do tamanho do ganho. Né? Para ganhos assim, até 5 milhões de reais, a alíquota é 15, de 5 milhões a 10 milhões, a alíquota é 17,5, de 10 milhões a 30 milhões, a alíquota é 20%, e acima de 30 milhões de reais de ganho, a alíquota é 22,5%. Tá bom? A exceção a essa regra é dividendos. Quando eu recebo dividendos de uma ação que eu tenho de investimento no exterior, eu tenho que pagar no Brasil imposto de renda, tabela progressiva, com a alíquota máxima de 27,5%. Tá? Então, essa é a dinâmica. Dependendo do tipo de carteira que você tenha lá fora, por exemplo, se você comprar 3, 4 ou 5 bons fundos de investimento e não mexer, ok.
porque também o fundo de investimento, se ele não ficar pagando o rendimento periódico, que normalmente ele não paga, você só vai pagar imposto na hora que você resgatar. Mas se você tiver ações, bonds, fundos, um monte de coisa, você opera, na verdade você fala, pô, vamos vender aqui, comprar ali toda hora, pode dar, é meio trabalhoso isso, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande para ficar olhando ali toda hora para ver se você tem algum rendimento tributável no Brasil. Por isso mesmo que as pessoas que têm aí acima de 700, 800 mil dólares para investir lá fora, já olham essa segunda alternativa que o Roberto comentou aqui, que é ter a empresa offshore, a companhia offshore ou as PICs, né? As famosas PICs, comumente chamada de PICs. Mas aqui depende do lugar, o nome é diferente, mas é tudo a mesma coisa, é tudo empresa offshore, tá? Por quê? Porque na prática o que acontece é que eu monto uma empresa lá fora, tá? Onde eu, brasileiro, sou acionista dessa empresa. Portanto, eu fecho um câmbio e essa empresa, que está normalmente sediada num desses paraísos fiscais, é importante fazer um parênteses aqui. O Brasil, enquanto país, não tem nenhum tipo de problema legal de você ter estrutura offshore, nem que essa estrutura esteja sediada num paraíso fiscal. Tá bom? Importante dizer isso. Existem regras para você declarar, existem regras para você tributar. O que você precisa fazer, e a sua obrigação é declarar o seu patrimônio e pagar os seus impostos. É isso que importa. Tá? Eu vou imaginar que eu monte uma empresa ali nas Bahamas. Tá? Aí eu vou fechar E essa empresa, normalmente, ela só tem a sede dela nas Bahamas, mas a conta de investimento dela também está, por exemplo, nos Estados Unidos, lá na mesma XP Investments, lá em Miami. Tá bom? Então eu vou fechar um câmbio da minha conta para a conta da minha empresa lá na XP Investments em Miami. Como não é da mesma titularidade, eu não estou fechando de mim para mim mesmo, esse câmbio é um câmbio de capitalização. É como se eu estivesse capitalizando a minha empresa no Brasil, é a mesma coisa. Só que como a empresa está fora, eu preciso fechar um câmbio. Fechei um câmbio e mandei aquele mesmo $1 milhão que eu tinha na minha conta da pessoa física, em vez de fazer na pessoa física, eu estou fazendo na pessoa jurídica. Mandei $1 milhão lá para fora. Tá? Entrou na conta da empresa. Isso virou dinheiro dela, caixa dela, e eu recebi em contrapartida ações da empresa. Então agora eu sou sócio da empresa, mas o dinheiro não é mais meu, o dinheiro é da empresa. E é ela que vai investir no mercado internacional. Tá? Do mesmo jeito que eu, ela também é vista como estrangeira para os Estados Unidos. Portanto, essa é uma empresa que, primeiro, não é brasileira, portanto, ela não paga imposto no Brasil sobre os rendimentos que ela vai oferir nesses investimentos que ela vai fazer no mercado financeiro internacional. Tá? Ela não é tributada na sede dela, nas Bahamas. Por quê? Porque Bahamas não tributa a renda. Tá? Ela também não paga imposto lá. E ela também não paga imposto nos Estados Unidos porque ela é uma estrangeira, como eu disse para vocês. O estrangeiro, para o mercado financeiro americano, é isento de imposto, também não paga imposto. Então, essa empresa, os ganhos que ela vai oferindo ao longo do tempo, ela não é tributada em nenhum lugar do mundo. Tá? Quando é que eu tenho que tributar esse ganho que tem dentro da empresa? Quando eu, que sou acionista dessa empresa, receber alguma distribuição dessa empresa. Tão simples quanto isso. Eu sou do acionista, quando é que eu recebo? Distribuição de lucro. Se ela distribuir lucro para mim, eu sou obrigado a pagar imposto no Brasil. E, de novo, eu não preciso que esse dinheiro dessa distribuição de lucro volte para o Brasil. Se eu transferir dinheiro da conta da minha empresa para a minha conta de pessoa física da XP Investments a título de distribuição de lucro, este movimento eu já tenho que pagar imposto no Brasil. Mas se eu nunca distribuir nenhum tipo de lucro, até porque eu sou o diretor da empresa, que então a decisão de distribuir ou não sou eu mesmo, eu não vou pagar imposto enquanto esse dinheiro estiver em nome da minha empresa, por 1, 5, 10, 15 ou 20 anos. Então ele fica como é a mesma, imagina assim, a mesma regra tributária do fundo exclusivo que eu falei para vocês, né? Você também tem o diferimento do imposto, mas agora com investimentos no exterior. Mas a hora que eu tirar dinheiro dessa empresa, eu sou obrigado a tributar aqui. E qual é a alíquota? Dividendo, né? Eu falei para vocês que naquela conta de pessoa física, quando você tinha lá na sua carteira uma ação sei lá, da Apple, por exemplo, ou da Nestlé, pagou dividendo, você tinha que pagar imposto no Brasil. A regra é exatamente a mesma. Não importa se eu estou recebendo dividendo de uma empresa fora do Brasil que é listada em bolsa ou dividendo de uma empresa fora do Brasil que é a minha empresa sediada em Bahamas. Eu tenho que pagar imposto de renda, tabela progressiva de imposto de renda com uma alíquota máxima de 27,5%. Mas o grande benefício aqui da empresa offshore é esse diferimento de imposto. Se o dinheiro que está lá na empresa continuar dentro dela por muito mais tempo, aquele $1 milhão virou 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, 3, esse ganho que eu tive ao longo do tempo, eu não tributei enquanto eu não tirar dinheiro da empresa. Diferente da pessoa física, que eu teria que tributar toda hora que eu recebesse qualquer tipo de rendimento. Entendeu? Então, essa é a questão. A outra questão importante é que a empresa tem um custo. Nesse caso, você tem o custo da estrutura. Essa estrutura custa aí em torno de $2.000, $2.500 por ano, mais ou menos, para você manter. Por isso que esse número de 700, $800 mil faz sentido. Para menos que isso,
tem que fazer uma conta para ver se, dependendo da rentabilidade que você vai ter nos seus investimentos, se isso paga a conta da estrutura e ainda você ganha dinheiro. Senão, não faz sentido, melhor deixar na pessoa física. Tá? E na pessoa física, talvez para fugir desse passivo tributário, uma alternativa é você investir, de repente, em um fundo. Você não vai É ter isso. tanta flexibilidade de escolher os ativos que você vai investir, mas existem bons fundos também que fazem uma diversificação bacana e você não fica com esse passivo de ter que ficar pagando imposto todo mês, sempre que você receber alguma coisa, né? Exato, é isso aí. Por isso que eu falei no começo. Dependendo daquilo que você vai investir, você não precisa ter o custo da companhia offshore. Você pode investir num fundo lá fora e você tem os mesmos benefícios. Só pagar imposto na hora que você resgatar as cotas do fundo. Enquanto você não resgatar, você não vai pagar imposto. Então, não sei se precisaria ter. Agora, resgatou do fundo, vou ter que pagar imposto. Se eu quiser trocar de fundo, vou ter que pagar imposto. Você entendeu? Então, assim, você fica mais limitado naquilo que você pode investir. Mas muitas vezes pode fazer sentido. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Bacana. Um ponto que eu queria tocar com você, Folino, ninguém tem bola de cristal, mas a gente está com uma reforma tributária aí, deve sair em 2021, acho que o mercado vai até exigir que ela saia, ainda que seja mais tímida, mas e deve alterar alguns pontos importantes aí, até talvez tributação de dividendos e outras coisas. O que você acha que é mais essa reforma tributária? Bom, falhou um pouquinho. Você quer repetir? Alô? Tá. Não, eu estava te perguntando o que você acha que é mais provável que venha no texto da reforma tributária que impacte o planejamento patrimonial. Legal. Assim, para mim, sem dúvida nenhuma, a questão da tributação de lucros e dividendos talvez seja a coisa mais fácil de você passar ali no Congresso. Até porque eu acho que existe um consenso de que se você for tributar a distribuição de lucros e dividendos, diminuindo o imposto das empresas, essa é a ideia do ministro Paulo Guedes, todo mundo ali está mais ou menos comprado com isso. É só você encaminhar o assunto, né? Eu até achei que isso fosse ser encaminhado ainda esse ano, já estou achando que nem isso vai ser encaminhado esse ano. Temos que esperar um pouquinho para ver, depois do segundo turno das eleições, como é que isso vai avançar ali. Mas eu acho que tudo isso deve ficar mais para o ano que vem. Mas a questão de tributação de lucros e dividendos, eu acho que talvez seja a coisa mais rápida que se consiga ali nesse momento. Pode até ser que esse ano ainda se discuta isso, mas vamos ver. Outra coisa que talvez possa ser mexido é a questão da tributação do mercado financeiro, né? A tributação dos fundos fechados, que é essa questão de você não ter o come-cotas. A gente já tentou, Brasil, né, já tentou mexer nessa regra 2 vezes aí nos últimos 3 anos, com 2 medidas provisórias, que acabaram não passando, as duas caducaram, mas está ali. A hora que tiver oportunidade, isso vai voltar para a mesa para discutir. E aí não acho que é só a tributação de fundo fechado, não, que basicamente é você criar o come-cotas para o fundo fechado, acabar com esse benefício do diferimento. É também a questão de discutir a isenção de alguns investimentos, né? LCI, LCA, CRI, CRA, fundo imobiliário, a questão dos investimentos em ações. Não é essa questão da isenção não é tão simples assim, porque eu acho que ele acaba incentivando alguns setores da economia, então precisa ver até que ponto você, mexendo de um lado, você não vai atrapalhar o outro, então tem que ver o que faz mais sentido. O imposto de grandes fortunas eu já acho um assunto mais espinhoso, não acho que é um assunto fácil de passar, ainda que você tenha lá mais de 30 projetos no Congresso que tratam desse assunto, mas tudo parado. Eu acho que isso com certeza deve ficar para o ano que vem. E a questão de você mudar, aumentar o ITCMD, como você bem comentou aqui, né? O ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação, no Brasil, ele é um imposto estadual, de competência estadual. Então, dentro do que a lei federal que criou esse imposto lá no final da década de 90 estipulou, e entre elas essa questão da alíquota, os estados são soberanos para poder dizer se ele quer cobrar de 0 a 8% dos seus contribuintes, né? Então, isso, na Assembleia Legislativa dos Estados, você resolve. Mas o que está se falando muito é de você aumentar essa alíquota máxima de 8% para casa de 15% ou 20%, ou criar um imposto federal de herança e doação no Brasil. Para tudo isso, eu preciso de Brasília. Né? Porque, por exemplo, para criar um imposto federal, eu preciso de uma PEC. Porque a Constituição é que diz que o Estado é que é competente para cobrar imposto de herança e doação no Brasil, não é a União. Se eu quiser que a União também possa cobrar, eu tenho que mudar a Constituição. Então tem que ser PEC. Para poder aumentar a alíquota de 8% do estadual para 15% ou 20%, eu preciso alterar a lei do Senado. Então eu tenho que ir lá no Senado, fazer um projeto de lei e alterar isso lá. Então isso eu acho um pouco mais complexo. Só como exemplo, aqui em São Paulo a gente teve essa discussão recentemente, né? Teve aquele projeto do Dória, que acabou sendo aprovado, porque era um projeto muito mais amplo de reforma do Estado, de reforma fiscal do Estado, de acabar com algumas estruturas ineficientes ou caras, de você
reduzir, alguns artigos daquele projeto de lei tratavam da mudança da regra do TCMD, que não era aumento de alíquota, tá, gente? Essa proposta que o Dória colocou era para você aumentar a base de cálculo. Claro, era para aumentar a arrecadação, óbvio, mas não mexia na alíquota. A alíquota continuava em 4%. O que ele fazia era aumentar a base de cálculo de alguns ativos, como imóveis, participações em empresas. Isso ele aumentava, fazendo com que você arrecadasse, aumentasse a arrecadação sem precisar aumentar a alíquota do imposto. Então, mas isso, no final das contas, teve uma negociação ali entre os deputados estaduais, e isso foi retirado do texto para ser votado em separado. Então, o texto foi aprovado. Na semana seguinte, eles votaram essa questão em separado e não foi aprovado. Então, assim, o TCMD no São Paulo continua do mesmo jeito. Temos um outro projeto lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um projeto de abril, aí de 2 deputados do PT, que este sim não só aumenta a alíquota, chega até 8% para valores acima de 2 milhões e pouco, como também institui a questão do ITCMD sobre Previdência no Estado de São Paulo, que a gente não cobra no Estado de São Paulo. Mas eu não acho que esse projeto vá prosperar, porque a Assembleia já falou o que ela quer. Ela acabou de recusar um projeto da mesma natureza, basicamente. Não faz sentido agora ela aprovar o projeto que fala de aumento do ITCMD do mesmo jeito. Então, não acho que esse ano em São Paulo vai acontecer mais nada. Talvez o ano que vem, a hora que a gente arrefecer essa questão da pandemia, a coisa estiver um pouco mais resolvida, talvez esse assunto possa voltar. Porque, na prática, se discutir TCMD, que tem como fato gerador a morte das pessoas, no momento onde morre muita gente no Brasil por causa da pandemia, eu acho que politicamente não é uma coisa muito... Eu não sei se tem algum político que vai comprar essa ideia e falar, vamos aumentar o TCMD, porque a gente vai arrecadar mais porque tem mais gente morrendo. Desculpa, não vai ser eleito para mais nada. Então, eu acho que esse assunto vai ficar em banho-maria, e aí a hora que der, talvez isso volte. Não acho que é um assunto morto enterrado, não, mas acho que pode voltar em algum momento. Mas só para fechar, eu acho que talvez a coisa mais quente, entre aspas, que hoje está meio morna, é a questão da tributação da distribuição de lucros e dividendos. Legal, Folino. Bom, a gente falou aqui de uma porção de instrumentos e ferramentas que a gente usa no planejamento patrimonial, então, fundo exclusivo ou previdência para o dinheiro que é de longo prazo, investimento no exterior, para diversificação internacional, holding para aqueles ativos que não são dinheiro, né, como você costuma dizer, a doação em vida, ou seja, só que tudo isso parte de uma boa conversa com os clientes, né? Então, acho que não existe uma solução única e mágica para qualquer planejamento patrimonial. A gente precisa primeiro entender a situação, os objetivos de cada um. E aí, como é que funciona o teu processo, né? Você costuma conversar com clientes, nos ajuda aí com clientes com patrimônio a partir de 10 milhões, que é a régua do Private da XP. E aí, depois disso, depende de cada caso é um caso, né? O prazo... É isso, cada caso é um caso. É isso que você está falando. Ou seja, eu estou super à disposição para falar com os clientes que se enquadrem nessa régua nossa dos 10 milhões. Acho que isso é importante. É importante dizer também que eu não posso exercer o papel do advogado do cliente. O que significa isso? Eu não posso porque a Ambima proíbe a gente de fazer esse serviço legal dentro das instituições financeiras. Quem tem que fazer isso são os escritórios. Então, o que eu consigo fazer é ajudar a desenhar, mostrar os caminhos, dizer, olha, essas aqui são as estruturas que a gente tem, você pode ir por aqui, por ali, definiu, tá bom, eu quero fazer. Dependendo do que surgir daquela conversa, e como você falou, cada situação é uma situação diferente, não tem, longe de ter uma receita de bolo que sirva para todo mundo, vou imaginar, bom, ok, vamos fazer um fundo exclusivo fechado, vamos fazer uma previdência. Isso ok, a gente faz dentro de casa, a XP tem, isso é produto do mercado financeiro, a gente tem toda a estrutura para montar isso para o cliente, isso é o nosso negócio. Agora, vamos imaginar que saia dali uma holding patrimonial, ou saia dali, a gente vai ter que fazer um instrumento de doação, um testamento, por exemplo. Neste caso, a gente vai precisar de um advogado para poder implementar essas soluções que a gente está colocando na mesa. E aí, ou pode ser o advogado que o cliente traga para a mesa, ou pode ser algum que a gente possa indicar. A gente tem diversos parceiros aqui no mercado, nos escritórios, nenhuma parceria formal, até para que a gente possa ter completa isenção na indicação daquele profissional, que são profissionais competentes em função da experiência que a gente já tem com todos eles há muito tempo. Então, assim, são pessoas que a gente pode indicar para fazer essa execução desse trabalho no momento. Mas a ideia é que a gente consiga encaminhar esse assunto com o cliente e só fique essa ponta da execução para fazer com o advogado. Entendeu? Legal. E o Folino está disponível para a gente conversar com clientes que tenham mais de 10 milhões na XP, mas é importante reforçar que, para quem ainda não chegou lá, acho que o planejamento patrimonial é importante também e a gente precisa conversar sobre isso, né? E talvez os veículos sejam diferentes, talvez você não acesse um fundo exclusivo, mas você tem acesso à previdência, você também pode
fazer um testamento, uma doação em vida, um seguro de vida, ou seja, os instrumentos podem mudar, mas o planejamento também existe. E a Altavista está preparada para discutir esses temas. Hoje a Altavista é o escritório com o maior número de CFPs na rede, e então a gente gosta de falar sobre isso, a gente gosta de extrapolar um pouco o mundo dos investimentos, né? Então, primeiro a gente quer saber onde os clientes querem chegar, para depois poder fazer qualquer sugestão. Tem algum outro ponto, Paulino, que a gente não falou, que você gostaria de comentar? Por mais que a gente tenha mais tempo, porque a gente parou a live no meio do caminho, né? O Instagram deixaria a gente continuar, mas respeitar o horário, daqui a pouco a gente já vai encerrar. Tem algum outro ponto que você... Roberto, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, cara, porque assim, eu acho que a mensagem é repetir de novo o que a gente já falou aqui. Não tem uma receita pronta, não tem uma estrutura mágica, uma caixinha mágica que vai resolver todos os problemas. Cada situação é diferente, cada família é diferente. A gente escuta muito assim, não, meu amigo montou uma road, eu quero montar também. Por que você quer montar? Não necessariamente pode ser bom para você, entendeu? Ah, porque meu amigo lá do tênis tem um fundo exclusivo, eu também queria ter um. Por que você quer ter um? Então, essa conversa individual, ela é fundamental para entender o caso de cada um de vocês, a especificidade de cada um de vocês. Então, o pessoal da Altavista está à disposição e eu também, para a gente poder ajudar nesse processo, porque não é uma decisão fácil, não é uma conversa de 10 minutos que vai resolver as questões, é tempo, é dedicação, é muita noite de sono, pensando o que fazer, o que não fazer, mas a ideia é que está aqui junto de vocês para ajudar. Então, assim, se precisar, contem com a gente, com certeza. Roberto, está me ouvindo? Alô? Oi? Agora travou no final, deixa eu ver se vai voltar aqui, tá me ouvindo? Voltou, tô te ouvindo. Agora tô. Agora tá voltando, hein? Tá me ouvindo, Folino? Bom, então, queria te agradecer, Folino. É uma honra ter um espaço na tua agenda. Eu sei que é super concorrida. A gente, de vez em quando, usa um pouco dela e abusar um pouco da tua experiência. É sempre muito bacana. Te agradeço mais uma vez e quem não teve as dúvidas respondidas, eu peço para procurar o seu assessor. Se não tiver assessor, procurar a Altavista, que a gente vai respondendo um a um. Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Foi um papo muito bom. E estou à disposição. O que precisar é só me chamar. Legal, Folino. Obrigado, viu? Boa noite. Bom Obrigado, descanso. gente. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado. Obrigado a todos.